RCP Notícias. Estimado amigo ouvinte da Rádio de Cabo Verde, boa tarde, já são 13 horas. Vamos conhecer os títulos dos principais assuntos abordados a serem abordados neste jornal. O Governo refuta as acusações do PAICV sobre os ajustes diretos na contratação pública e garante ter agido na legalidade com transparência em prol do interesse público e fortalecimento das instituições. Questão dos transportes na ordem do dia do Parlamento. Os sujeitos parlamentares não se entendem, apresentam leituras desencontradas. Perto de 4 dezenas de professores estão a responder a processos disciplinares na sequência do braço de ferro na disponibilização das notas nas plataformas. Habitantes de várias zonas do Concelho de Porto Novo e Ribeira Grande e Santo Antão reclamam da inexistência ou fraco sinal da internet que compromete o desenvolvimento comunitário. Emissão de mandados de captura pelo Tribunal Penal Internacional contra governantes israelitas e dirigentes do Hamas suscitam várias reações de estadistas ocidentais. Amigo ouvinte da Rádio de Cabo Verde, muito boa tarde, seja bem-vindo a este jornal com a técnica do Adão de Brito e o Anatólio Liba, para além de outros companheiros. Recebemos hoje uma nota do Governo, um comunicado de imprensa que diz que, da sequência do posicionamento do PAICV sobre ajuste direto na contratação pública, o Governo, através de um comunicado de imprensa, escreve que garante a legalidade e transparência dos processos realizados como um compromisso inabalável, defendendo o interesse público e o fortalecimento das instituições. O Governo acrescenta no comunicado que aposta na melhoria do posicionamento do país em matéria de transparência e também de boa governação, na redução da percepção da corrupção e no aumento da qualidade e transparência das despesas públicas. Para isso, garante tem dotado o país de instrumentos e mecanismos que considera fortes, como a plataforma eletrónica da contratação pública, a nova lei de base do orçamento do Estado, a nova lei do Tribunal de Contas, para além da nova lei de gestão da dívida pública e da emissão de avales e garantias, e também a integração no SIGOF de todas as instituições abrangidas pelo Orçamento do Estado, entre outras medidas, como o acesso ao SIGOF pelo Tribunal de Contas para acompanhar a execução do orçamento em tempo real. Para além das medidas suprarreferidas, o Governo exemplifica ainda com a criação de novas entidades para o reforço da transparência, como a Autoridade da Concorrência, o Conselho de Prevenção da Corrupção e também o Conselho das Finanças Públicas. Por estas e outras razões constantes no comunicado, o Governo considera que são infundadas e não verdadeiras as acusações do PAICV proferidas na sequência dos últimos relatórios publicados pela ARAP. Em relação a alguns contratos adjudicados, o Governo aponta, por exemplo, que em relação aos transportes marítimos interilhas, a concessão do serviço público não foi feita por ajuste direto, acrescentando que foi realizado um concurso público internacional, ganho por uma empresa portuguesa que, juntamente com operadores nacionais, constituíram a CV Interilhas. Em relação à privatização da Eletra, feita nos anos 90, escreve o Governo que foi antecedida de trabalho rigoroso e que pelo menos 2 propostas foram apresentadas, tendo o Governo optado pelo consórcio ADP-EDP de Portugal. Em relação à subconcessão da AEB da Boa Vista, escreve o Governo que aconteceu durante o mandato do PAICV. A concessão dos serviços nos aeroportos e aeródromos foi realizada, aponta ainda o comunicado do Governo, com base em caderno de encargos elaborado por especialistas de renome internacional, e a empresa concessionária é uma das maiores referências no mercado mundial em matéria de gestão de aeroportos. Na parte final do comunicado, o Governo escreve que o PAICV nunca vai conseguir desviar a atenção do público do estado caótico e de falência técnica em que se encontrava em 2016 a Operadora Nacional de Aviação Civil, a TACV, que foi reestruturada e privatizada, e quando começou a dar resultados veio a pandemia da Covid-19 que abalou profundamente a indústria da aviação civil. Para finalizar, o Governo assegura que está a cumprir à risca o Código de Contratação Pública que foi feita durante a governação do PAICV, que prevê as circunstâncias em que o mecanismo de ajuste direto pode ser utilizado. Vamos agora para o Parlamento, onde esta manhã a questão dos transportes dominou o debate com o ministro que tutela o setor. António dos Reis acompanhou aquilo que aconteceu na Casa Parlamentar, onde também estiveram trabalhadores da Best Fly. António dos Reis, boa tarde. O que é que aconteceu? O porquê da presença dos trabalhadores da Best Fly aí no hemiciclo?
Renovar os votos de boa tarde, Anatólio Lima, e aos estimados ouvintes da Rádio de Cabo Verde. Os trabalhadores da TICV, Bestfly, vieram aqui à Casa Parlamentar em sinal de protesto, porque, segundo a conversa que tivemos com alguns, por causa da indefinição laboral neste momento. Mas connosco está aqui neste momento Marco Almeida, ele que é comandante e neste momento vai falar em nome também desses trabalhadores. São cerca de 78 trabalhadores da TICV, Bestfly, mais ou menos, e que neste momento, segundo dizem, também têm salários em atraso, pelo menos um mês de salário em atraso, mas o que mais preocupa esses trabalhadores é a questão da indefinição laboral. Marco Almeida, neste momento, qual é a vossa preocupação em relação então à situação laboral depois da saída do mercado da Bestfly? Boa tarde. Bom, saída nunca sabe se sei para mim, ainda nunca tem nenhuma informação se sei ou não. Só que se mandar no e-mail da falei que essa está suspende a operação por uma semana, que pessoas disseram acabei de trabalhar durante a semana, depois das bailes cacha nada na sede na Chada Grande. Nesse momento, nossa preocupação minha com todos os meus colegas é salário que ainda nunca tem, nunca falaram nada. 2 em 2 dias se fala que se paga sexta-feira, que nunca vem. E também nunca tem acesso a e-mail, nunca tem acesso a nenhum dado da companhia. Basicamente, a companhia levanta vai ser caminho, nunca tem nenhum feedback. Me e ainda que todos os colegas também fazer queixa na IGT, também nunca tive nenhum feedback. Nesse momento, me conheço colega, não se abandonado, nunca tem nada, nenhum feedback nem do governo, nem da companhia, e não se ali basicamente para job qualquer é nosso direito e coisa que é nosso futuro, que nos está abandonado. Sim. Também não se indicava a momentos também a questão de houve encontros supostamente com membros do governo. O que é que saiu deste encontro? Supostamente tive colega que se falou que teve encontro com membros do governo, mas a grande maioria de nós nunca sabia de nada, nunca teve nenhum feedback, coisa que foi acordado, nunca tem nada. E qual que é a maior preocupação de nós nesse momento? Coisa que não se crê de parte de dono das empresas? Nós não queremos salário, não queremos nossos direitos, e se é para ficha, mas se fica também para cumprir com suas partes. Para nunca tem nenhum feedback sobre o salário, se se entra ou não. Esse FLA que suspendido ao sair da companhia, que entrevista aqui em Azóia, que Nuno Pereira FLA, foi ele que suspende, e que lá ao sair estava de junho. Depois de junho, a ser claro que está cancelado. Mas nesse momento nunca tem nada. Pois é, Anatólio, é a preocupação então dos trabalhadores da TICV, Bestfly Cabo Verde, depois do término desta operação, e neste momento então há uma indefinição no seio dos colaboradores desta empresa, que segundo dizem são cerca de 78 trabalhadores, portanto vamos esperar para ver o que é que vai sair então desta situação de indefinição. Vamos então esperar e acompanhar. José António, volto a si daqui a pouco, por conforme disse anteriormente, a questão dos transportes do Biro. Esta manhã no Parlamento, o problema da conectividade entre as ilhas e entre o país e a sua diáspora pela via aérea é grave, considera o PICV na sua intervenção inicial no debate parlamentar sobre a situação dos transportes com o ministro Carlos Santos. O deputado do PICV, Demes Almeida Loba, frisa que a TACV está a operar em regime de wet leasing, com enormes custos que estão a ser pagos com os impostos dos cabo-verdianos. Já a deputada do MPD, Isa Miranda, avança que o governo vem implementando medidas como a expansão de portos e também aeroportos com impactos positivos e que tem trabalhado para implantar um plano de desenvolvimento integrado, conforme a Edneia Barros. O deputado do PAICV, Demes Lobo, diz que Cabo Verde está a pagar um preço elevado por um serviço de má qualidade relativamente aos transportes aéreos. A isso acresce-se, segundo Demes Lobo, sucessivos cancelamentos de voos e atrasos, deixando os passageiros retidos por dias a fio. A situação dos transportes aéreos interilhas continua a ser de caos, com ligações asseguradas por 2 aeronaves alugadas em regime de wet leasing, portanto com enormes custos por hora operada, decorrentes do aluguer dos aviões, com tripulação completa, pilotos e assistentes de bordo, todos estrangeiros, com manutenção mecânica
e seguro. Acresce a estes custos proibitivos outras quantias decorrentes do abastecimento de combustível, taxas aeroportuárias, serviços de handling, reservas e etc. Estes custos enormes estão a ser pagos com os impostos dos cabo-verdianos. Estamos a pagar a preço de ouro por um serviço de má qualidade que não serve os cabo-verdianos. O deputado do PAICV considera ainda que, em 8 anos da governação do MPD, os serviços dos transportes aéreos assegurados pela TACV vêm-se deteriorando progressivamente. Demis Lobo questiona qual será o futuro dos trabalhadores da Best Fly, apela ao governo a dar detalhes sobre esse contrato de wet leasing e a resolver os problemas dos transportes aéreos. Qual é o custo destes contratos de wet leasing? Se disponibilize para distribuí-los imediatamente e nos informe também até quando estes dispendiosos contratos irão vigorar. E que medidas concretas, mensuráveis e com prazos sejam anunciadas, pois os cabo-verdianos no país e na diáspora já não suportam mais. Já a deputada do MPD, Isa Miranda, afirma que o governo tem trabalhado para implementar um plano de desenvolvimento integrado e recorda que o governo do MPD herdou do PAICV um serviço de transportes aéreos e marítimos caótico. A intervenção do deputado que me antecedeu demonstra como sempre a não assunção dos problemas criados e deixados por eles nos penosos 15 anos da governação tambarina. Em 2016, o setor aéreo interno e externo estava em crise, com a TACV falida tecnicamente, avião retido na Holanda e um passivo financeiro de 100 milhões de euros. O governo tem trabalhado para implementar um plano de desenvolvimento integrado, abrangendo tanto o setor do turismo quanto o transporte, alinhado com os objetivos de desenvolvimento sustentável. Temos testemunhado um governo focado e a investir na modernização e expansão dos aeroportos e portos, assegurando que todos os cabo-verdianos tenham acesso a serviços de transportes eficientes e de qualidade. Isa Miranda, deputada do MPD, defende que as políticas do governo têm contribuído para a revitalização da indústria do turismo e transportes aéreos, com impactos positivos na promoção do país enquanto destino turístico. Os avanços são evidentes. Em 2023, o transporte aéreo doméstico e internacional mostrou crescimentos significativos, favorecendo o turismo e dinamizando a economia. As 3 principais empresas no setor de transportes registraram um aumento de 55,5% no volume de negócios no primeiro semestre de 2023, destacando o impacto positivo das políticas do governo. Diz Isa Miranda que o governo está no caminho certo e a avançar com segurança em matéria de políticas para os transportes aéreos e marítimos. E a TACV transportou em março e abril mais de 40 mil passageiros nos voos interilhas e está a voar para 3 cidades europeias com mais de 60% de ocupação, e em 2026 Cabo Verde deve alcançar a meta de 1.200.000 turistas. Novidades anunciadas pelo Ministro do Turismo e Transportes, Carlos Santos, na abertura do debate sobre a área que tutela, as quais juntou obras de modernização no Aeroporto do Sal e, em breve, em outras ilhas, e também o arranque da operadora aérea low cost EasyJet em outubro. Um debate no qual a UCID considerou que o setor dos transportes está sem norte e a bloquear o turismo, este último que classificou como um setor de baixos salários que está estagnado, conforme o Cândido Amorim Fortes. O presidente da UCID criticou a falta de externalidades do turismo na sociedade cabo-verdiana e de diversificação, assim como os baixos salários praticados, um setor que, para João Santos Luís, está estagnado. Estagnado em termos de contribuição para a riqueza nacional, um setor de turismo que não consegue diversificar a oferta turística, com foco nas ilhas do Sal e da Boa Vista, um setor de turismo que, por enquanto, os responsáveis só contabilizam números muito frios, um setor de turismo em que os trabalhadores do setor passam por momentos menos bons em termos de condições de trabalho ao nível salarial baixo, principalmente nas ilhas do Sal e da Boa Vista, um setor de turismo que até ainda não consegue condições para que os turistas saiam dos hotéis para desfrutarem da morabeza das ilhas de Cabo Verde. O setor dos transportes, por seu lado, aponta João Santos Luís, constitui um entrave para o turismo e continua sem norte e sem resolver as necessidades dos imigrantes nos Estados Unidos da América. Um setor de transporte sem resultados palpáveis para os cabo-verdianos. Um setor sem qualquer articulação com o setor turístico, visto que não responde às demandas.
Um setor de transporte que não consegue resolver os constrangimentos impostos pelos imigrantes cabo-verdianos residentes nos Estados Unidos da América. O ministro do Turismo e Transportes alerta para a importância dos dois setores que respondem por cerca de 35% do PIB e mais de 30% dos empregos no país. Volta a enaltecer o marco histórico de 1 milhão de turistas alcançado em 2023, depois da pandemia e ainda sob os efeitos da guerra na Ucrânia e da seca severa, e antecipou em alta a previsão para este ano de 1.200.000 turistas. Ou seja, de atingirmos 1.200.000 turistas já este ano. Carlos Santos elencou um conjunto de áreas com medidas legislativas já tomadas visando a eficiência da aviação civil e outras previstas, por exemplo, para a simplificação da regulação e a atualização do hub do aeronegócio no SAL. Quanto à retoma da TACV, regozijou-se com os resultados já alcançados e as perspectivas com a aquisição de mais uma aeronave em 2025. Tendo em vista a reposição das rotas tradicionais para os Estados Unidos e o Brasil, estando a empresa a seguir o seu caminho em sintonia com o que está estabelecido no Business Plan, também que nós aprovamos. Isto é, está a ligar Cabo Verde a 3 cidades europeias, Lisboa, Paris e Bérgamo, utilizando as 2 aeronaves, com taxas de ocupação muito acima dos 60%, com a suspensão do certificado do operador aéreo da TICV, Best Fly, pela Agência da Aviação Civil, o Governo uma vez mais assumiu as suas responsabilidades e fez intervir a TACV temporariamente na operação doméstica, impedindo qualquer disrupção, que aliás tem feito. O Governo já fez saber que um grupo de trabalho está a trabalhar, passa a expressão, na preparação de uma nova solução, que deverá passar por uma nova empresa de capitais públicos que se dedicará aos transportes interilhas, a coberto da nova legislação de obrigação de serviço público. Feito o balanço dos meses de março e abril, apura-se o transporte de mais de 40.000 passageiros nos voos internos, com uma média de 78 voos semanais, números que ultrapassam o performance do período homólogo do ano passado. A Vinci, concessionária dos aeroportos no país, começou as obras de modernização do aeroporto do Sal, que em breve chegarão à praia São Vicente e São Nicolau. Regozija-se o ministro que, com o arranque das operações de uma das principais operadoras aéreas low cost da Europa, a EasyJet, em outubro, prognostica a diversificação do turismo. Esta operação irá configurar-se numa importante contribuição para a diversificação do turismo em Cabo Verde e numa alternativa de transporte. A segunda boa notícia é sobre o início das obras nos aeroportos de Cabo Verde, pela mão do concessionário Vinci. Poucos acreditavam, mas está realmente a acontecer no aeroporto do Sal, brevemente no aeroporto da Praia, São Vicente e São Nicolau. O ministro assegura o reforço dos transportes no verão e garante que o governo está a negociar com a TICV o cumprimento dos direitos dos trabalhadores no quadro da saída da Best Fly do mercado. Carlos Santos afiança que o turismo está de boa saúde com projetos sustentáveis de Santo Antão à Brava. Pois é, são as linhas gerais das intervenções à vida em relação aos transportes. Seguiu-se depois o debate. José António dos Reis, uma vez mais, boa tarde. No debate propriamente dito, o que é que foi dito? Durante o debate, António, o ministro do Turismo e Transportes, Carlos Santos, começou por pedir um debate baseado na verdade e rejeita a ideia de caos no setor. O grupo parlamentar do PAICV lembra que até agosto de 2017, antes da privatização da TACV, a empresa tinha 2 Boeing a operar para a Europa, Brasil e Estados Unidos da América e 3 ATRs que asseguravam as ligações entre as ilhas e também para a sub-região, nomeadamente para Dakar e Bissau. Julião Varela diz que a atual situação nos transportes aéreos é resultado das más políticas do governo de Ulisses Correia e Silva, que, segundo diz, tem estado a dilapidar os recursos do país com medidas erradas. Em 2018, o governo transferia para os TACV, efetivamente, 10,9 milhões de escudos por dia para os TACV. Em 2019, transferia 6 milhões de escudos por dia para a TACV, portanto, para assegurar a ineficiência que o país viveu nesta altura. E relativamente à privatização, portanto, vimos que falhou tudo, privatizou a TACV Internacional e o país não recebeu nenhum centavo. E o país, neste momento, arca com as irresponsabilidades deste governo, com o passivo, portanto, acumulado em 3 anos, de cerca de 12 milhões de contos, superior, portanto, àquilo que, efetivamente, se tinha acumulado em 15 anos. Quando voltar a privatizar, portanto, os TACV, vai ter novamente que assumir o novo passivo, que, incluindo os avales e garantias, são cerca de 50 milhões de contos.
Já o CID diz que o setor do turismo está estagnado há mais de 10 anos. António Monteiro pediu ainda esclarecimentos sobre o aluguer dos aviões que estão a assegurar as ligações interilhas. Relativamente à questão, Sr. Ministro, do wet leasing, nós queremos voltar a questionar o Governo. Qual a dificuldade que o Governo tem em dizer-nos que o custo de aluguer do wet leasing, ora, é X ou é X mais Y? Qual a dificuldade? Diga-nos, por favor, porque o povo irá agradecer-lhe, porque é isso que nós queremos. Nós queremos saber quanto é que estaremos a pagar. Porque veio aqui com o decreto 54 de 2019, toda a gente sabe que existe esse decreto. Toda a gente consegue ir lá e ver o que é que o decreto diz. Já o grupo parlamentar do Movimento para a Democracia defende que a política do setor dos transportes está definido e em implementação. Luís Carlos Silva, secretário-geral e deputado do MPD, afirma que com a saída da Best Fly o governo conseguiu gizar em tempo recorde uma solução que agora o país tem mais disponibilidades de voos. O governo e diz também que o governo vai iluminar o aeródromo de São Felipe para voos noturnos. Você tem visto 937 mil conto no aeroporto de Fogo. Terminal de chegada de Santa funciona, terminal de partida sem em andamento, na sua construção a VIP e mais, você vai introduzir iluminação na pista de São Felipe para não poder abrir a voos noturnos e leva turismo para Fogo. Agora, senhor Presidente, para terminar, não quero falar senhor Presidente do CID, que foi Lima, setor do turismo está estagnado. Realidade. Não quero falar, senhor Presidente do CID, mas em 2016, Cabo Verde tinha 233 estabelecimentos. E em 2023, Cabo Verde tem 332 estabelecimentos, um aumento de 42%. O ministro do Turismo e Transportes desdramatiza a preocupação dos deputados da oposição em relação ao preço do aluguer dos aviões. Para Carlos Santos, o mais importante é o resultado final desta operação. Não se consegue preparar os pilotos em um mês. Por isso é que nós trouxemos pilotos, trouxemos um sistema de aluguer do avião, que é chamado wet leasing, em que a empresa que nos fornece o avião, os pilotos e o seguro. Agora, não adianta vir apresentar à população que estamos com custos proibitivos, se não apresentar à população aquilo que são as receitas. E é isso que importa, é o resultado final. Mas tranquilize, senhor deputado, que vamos ter bons resultados. Por isso é que nós estamos a criar um modelo de organização dos transportes domésticos em que a base será a obrigação de serviço público. E a sessão vai se retomar no período da tarde, depois deste debate com o Ministro dos Transportes. No período da tarde, às 15 horas, estão em agenda propostas de lei que aprova o Estatuto, por exemplo, dos municípios e também a proposta de lei que aprova o Código do Imposto sobre a propriedade de imóveis. Isto referente à primeira sessão, que será então concluída no período da tarde, e amanhã será retomada então a segunda sessão deste mês. Obrigado, José António dos Reis. Continuamos com o tema aeronáutico. O tema aeronáutico desta feita para lhe dar conta de que uma pessoa morreu e 30 ficaram feridas devido a turbulência severa durante um voo da Singapore Airlines que fazia ligação entre Londres e Singapura. De acordo com a BBC, que cita os dados do voo, o avião terá caído quase 6.000 pés, ou seja, 2.000 metros em poucos minutos, após cruzar a Baía de Bengala, localizado na parte nordeste do Oceano Índico. O avião foi desviado para Bangkok e, pelas informações disponíveis, neste momento, uma pessoa morta e 30 pessoas feridas devido a uma turbulência severa que provocou uma queda abrupta do aparelho da Singapore Airlines, que caiu quase 2.000 metros em poucos minutos, provocando então o falecimento. Ainda não se sabe a nacionalidade desta pessoa falecida, mas sabe-se que há pelo menos 3 dezenas de pessoas feridas. 13 horas mais 24 minutos. O diretor da Escola Secundária Pedro Gomes, em exclusiva à Rádio de Cabo Verde, avançou que há 7 professores do agrupamento 3 da Praia que estão a responder a processos disciplinares por incumprimento da disponibilização das notas de todos os alunos. A Carmelita do Rosário esteve em conversa com o diretor escolar.
A Direção Nacional da Educação já havia determinado que as notas dos alunos referentes ao segundo trimestre tinham que estar disponíveis até 3 de maio. Porém, no agrupamento 3 da Praia, 7 professores não cumpriram tal determinação. Pelo que esclarece o diretor da Escola Secundária, Pedro Gomes, esses mesmos professores foram alvo de processos disciplinares. Neste momento, todos os professores já lançaram as notas. E, então, os professores do 12º ano decidiram lançar a nota antes do dia 3, que foi a última data dada pela Direção Nacional de Educação para o lançamento das notas. De todo o agrupamento, são apenas 7 professores que não lançaram a nota até o dia 3 de maio, que a partir desta data foi instaurado um processo que neste momento está a decorrer através da Inspeção Geral de Educação. No agrupamento 1 de Palmarejo, a diretora do Liceu Abílio Duarte, Ângela Varela, diz que todas as notas foram disponibilizadas, mas não confirma se os professores o fizeram dentro do prazo estipulado. Quem também se pronunciou sobre o congelamento das notas por parte dos professores é o presidente do Sindicato Nacional dos Professores. Aos professores, alvo de processos, Jorge Cardoso pede calma e ponderação e que sigam à risca as instruções do sindicato. E aquilo que nós dizemos é o seguinte: junto dos inspetores, dos instrutores, os professores que respondam simplesmente a sua identificação. Simplesmente a sua identificação. E mais nenhuma outra questão, porque isso vai fazer com que o instrutor escreva aquilo que ele bem entender, mas sem a posição do professor que está a ser acusado. E o Sindicato Nacional de Professores e o Ministério da Educação assinam amanhã um memorando de entendimento que visa garantir aos docentes alguns dos seus direitos reivindicados nos últimos tempos. Isto tudo graças às negociações feitas entre o Sindicato e o Ministério da Educação, sob a mediação da Direção-Geral do Trabalho, avançou em exclusivo a RCV, o presidente do Sindep, Jorge Cardoso. E a Inspeção-Geral de Educação já instaurou processos disciplinares a pelo menos mais 30 professores, pelo menos 30 professores, uma confirmação dada ao Jornal da Tarde pela presidente do Sindicato Democrático de Professores. Lígia Herbert considera de ilegal e intimidatória esta postura por parte dos responsáveis da Inspeção-Geral da Educação, quando, segundo a sindicalista, deveria ser de mediadora de conflitos. Relativamente à assinatura do memorando de entendimento agendada para amanhã entre o Sindep e o Ministério da Educação, a presidente do Sindiprof diz que seria morrer na praia a rubricar o documento, tal como foi proposto pela tutela da Educação. Ana Nivaz esteve em conversa com a sindicalista. Desde ontem que os professores começaram a ser ouvidos, a presidente do Sindprof se mostra incrédula pelo facto dos mesmos serem notificados a comparecerem na sede da inspeção, quando deveria ser o contrário. Nós recebemos 30 ou mais processos, documentos que a Inspeção-Geral enviou para os professores para um levantamento de processo. Temos isso em mãos. Os professores começaram a ser ouvidos ontem. Entretanto, o que nos deixou mais estupefactos é que o documento pede que o professor saia do Tarrafal para vir para a inspeção apresentar-se ao inspetor. Os documentos podem ser entregues lá, mas o professor não pode ser ouvido lá. Mas, entretanto, a inspeção tem o seu subsídio de transporte e todos os restantes subsídios. Cabe ao inspetor se deslocar ao local de trabalho do professor para o ouvir, porque foram eles que levantaram o processo disciplinar ao professor. Uma medida intimidatória. Herbert assegura que não vai permitir que a Inspeção-Geral da Educação faça pouco caso dos professores. Quando falamos em inspeção, estamos a falar de um trabalho que é feito nas escolas, inspecionar todo o sistema educativo. E então a inspeção pode muito bem chamar o professor, falar, aconselhar, que ele tem esse papel de fazer isso. Mas o que é que nós temos? Nós temos uma inspeção intimidadora, uma inspeção que quer calar o professor, uma inspeção que quer amordaçar o professor, é uma inspeção que quer retalhar. E isso o Sindprof não vai deixar que a inspeção faça do professor o que ele quiser. Para a sindicalista, tanto o processo disciplinar ora instalado quanto o SIG não têm fundamentação legal. Em off, os responsáveis das escolas secundárias Abílio Duarte em Palmarejo e Cisaltina Ramos em Achada Santo António nos garantiram que as notas dos alunos do 7º ao 12º ano de escolaridade já estão disponíveis no Sistema Integrado de Gestão Escolar.
Um assunto que a Rádio de Cabo Verde vai continuar a acompanhar. No passado final de semana, o mini-mercado do aldeamento turístico da Bordeira, da Ilha do Sal, o mini-mercado foi assaltado pela 5ª vez. Neste último assalto ocorrido na madrugada de domingo, a máquina da ATM da Rede 24 foi arrombada, mas os assaltantes não conseguiram levar o dinheiro. Entretanto, levaram produtos das prateleiras e o valor que estava na caixa conforme o Vítor Sousa. José Luís Veloso, empresário português residente em Cabo Verde há 21 anos, procurou a imprensa para denunciar a falta de segurança que reina no aldeamento turístico da Mordeira e que vem agravando a cada dia. Nos últimos anos, o comerciante foi assaltado 5 vezes, tanto na sua residência como no seu mini-mercado, e chegou a viver momentos de terror e também já foi agredido fisicamente com ferimentos graves. O empresário José Veloso descreve os contornos deste mais recente assalto do qual foi vítima e que ocorreu durante este fim de semana. Um funcionário que vem trabalhar às 7 da manhã telefonou-me e disse: Sr. Veloso, isto está tudo arrombado. Arrombaram as portas todas, retiraram as grades, possivelmente, penso eu, com um carro, com um gancho qualquer para poderem operar, e roubaram tudo o que puderam. Roubaram uma série, não sei ainda exatamente, mas uma série de garrafas de uísque, uma série de garrafas de vinho, uma série de tudo um bocadinho. Arrombaram a caixa de 24 do ATM, mas não conseguiram roubar, e andámos nisto. Isto é um pesadelo permanente para nós aqui na Mordeira. Isto é só a esperar a próxima vez, que já vai haver uma próxima vez. Não sei quando, mas vai haver. Porque a penúltima vez foi há 2 meses. A penúltima vez foi há 2 meses que arrombaram a parte de trás do mini-mercado, tendo tirado também as grades. Agora o que fazer mais? Eu não sei mais o que é de fazer. Apesar de gostar de viver neste condomínio turístico, considera que a situação está cada dia mais insuportável do ponto de vista da segurança e pede o reforço da presença policial durante a noite. Esta semana ou a semana passada já houve 4, 5 ou 6 assaltos aqui, roubaram casas de italianos também, e isto está cada vez mais difícil. Há 5 anos atrás atacaram a minha casa, que eu moro aqui, vieram-me, entre aspas, visitar à 1 da manhã, e 2 bandidos, e agrediram-me, que eu fiquei praticamente irreconhecível. Infelizmente não te vou dar as fotos, que não são boas para ver. Mas eu acho que devia haver muito mais cuidado em passarem com as brigadas aqui durante a noite, pelo menos durante a noite. Durante o dia é menos grave, mas durante a noite deviam passar em brigadas de polícia 2, 3, 4 vezes. A própria Mordeira só tem um guarda até à 1 ou 2 da manhã, depois ele vai-se embora, não trabalha. Entretanto, contactamos o comando da Polícia Nacional na Ilha do Sal, que nos garantiu que estão no terreno em parceria com a Polícia Judiciária e que o caso está a ser acompanhado e continua sob investigação, mas que já existem suspeitos do último assalto. A Polícia Nacional aproveitou para esclarecer que é a obrigação da direção do condomínio privado assumir a segurança noturna e diurna do aldeamento turístico, em vez de tentar deixar esta responsabilidade nas costas da polícia. Entretanto, a Polícia Nacional promete reforçar dentro do possível as rondas noturnas no aldeamento turístico da Mordeira, como forma de garantir a tranquilidade e o bem-estar da população residente. Mudando de assunto, habitantes das localidades de Águas das Caldeiras, Ribeirão Fundo, Lombo, Figueira, Pico da Cruz e Planalto Leste, todas as localidades do concelho de Porto Novo e também Chão de Igreja, no concelho de Ribeira Grande de Santo Antão, queixaram a Rádio de Cabo Verde a inexistência ou fraca conexão à internet. O problema é visto por operadores turísticos como um entrave ao desenvolvimento da atividade turística e impede-se também o funcionamento de rádios comunitárias online nas zonas rurais do concelho de Porto Novo e, em consequência, dificuldades no acesso a financiamento de projetos de desenvolvimento comunitário. A Joana Lopes tem os detalhes. Josefa Souza, presidente da Associação de Mulheres do Planalto Leste, que atua na conservação da flora endémica, conservação de solos e agricultura sustentável e ecoturismo, nos explica que a fraca conexão à internet lhes dificulta a vida. Nas comunidades, nós não temos rede de internet, nós temos tido vários problemas por causa de nós não temos rede, inclusive nós temos rádio comunitária que ainda funciona e que nós temos quase para ter multa
porque nós ainda estamos a conseguir pôr aquele rato funcionar e não tem que pagar. Mas já bem pessoa de praia, bem espiais, ficar para pôr nós um jantininha, que era CV móvel. Já não usei abaixo assinado também, conhecimento do Presidente da Câmara de Porto Novo, de pedir empresa CV móvel para espiar nós essa questão da rede aí nas localidades, precisamente água de escaldeira, Ribeirão Fundo, Longueira, Pico da Cruz também tem pouco rede. Rádio comunitária de Planalto Leste. Mas no hotel lá na Casa Florestal, ele é um rádio simples, mas foi mês de que um rádio instalado na Santo Antão, tem na Ribeira da Cruz, tem em outros lugares, nós estamos com o mesmo problema. Falta exatamente a rede que é para funcionar, que ela funciona online. A presidente da Mupal apela a uma solução a este problema que vem afetando o desenrolar das suas atividades, cuja resposta foi prometida há mais de 2 anos. Até porque se uma pessoa em qualquer lugar, até fora de Cabo Verde, poder pôr conteúdos nele. Não dá prejudicar não só nas rádios, mas também nos projetos de turismo, porque uma pessoa não tinha que criar algumas coisas para pôr na internet, mas não dá pôr porque as pessoas vão reserva. Nós ainda sabemos que não tem rede que apoia. Isso é um apelo que me já aproveitar de já, que de direitos poder ajudar nós, porque nós vemos que é uma coisa que é possível. É só uma falta de interesse, porque de praia bem, mesmo de que eu vejo pessoas que é para bem espiar o que se não tinha aquele rádio realmente, e bem para dizer que este bem dá-nos resposta, já tem mais de 2 anos, não tem de esperar aquela resposta. No outro extremo da ilha, na zona da Chão de Igreja, existe o mesmo problema, assegura a gestora de um empreendimento turístico, Anísia Ramos. É fundamental realçar essa deficiência que temos em relação à internet, que sendo uma vila que tem vindo a expandir em relação ao turismo e como se pode observar, cada vez mais tem vindo a criar mais empreendimentos turísticos. O maior ponto fraco que temos cá é a internet. Por exemplo, para nós que captamos também o pessoal que trabalha à distância, home office, e que também sejam trabalhar com uma paisagem dessa, uma vista incrível dessa, chegam cá, tem dias que temos internet, tem dias que não temos. Então, para nós esse é o maior desafio. Os clientes também reclamam que é tudo maravilhoso, mas o único ponto negativo é a internet. A Rádio de Cabo Verde procurou ouvir os atores que operam neste setor, mas sem sucesso até o fecho desta matéria. Jornal da Tarde da Rádio de Cabo Verde, quando são 13h37, a emissão de mandados de captura contra governantes israelitas e dirigentes do Hamas pelo Tribunal Penal Internacional tem suscitado várias reações, a começar pelo próprio primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que reagiu com raiva ao mandado de captura à sua pessoa por parte do Tribunal Penal Internacional. O primeiro-ministro israelita mostrou-se incrédulo com o paralelo feito pelo Tribunal Penal Internacional entre o governo de Israel e do Hamas. O procurador-geral do Tribunal Penal Internacional, Karim Khan, afirmou que há motivos razoáveis para acreditar que Netanyahu e o ministro da Defesa israelita têm responsabilidades criminais alegados crimes de guerra e crimes contra a humanidade em Gaza. O tribunal pondera também emitir mandados de captura para 3 altos dirigentes do Hamas por acusações semelhantes. Diz Netanyahu que, como primeiro-ministro de Israel, rejeita com repugnância a comparação feita pelo procurador de Haia entre o Israel democrático e os assassinos em massa do Hamas. Trata-se de uma completa distorção da realidade, finalizando Netanyahu a afirmar que o procurador-geral do Tribunal Penal Internacional ganhou o seu lugar entre os grandes antissemitas da história e que não fez mais do que deitar gasolina na fogueira do antissemitismo. Quem também já se pronunciou sobre o assunto é o presidente dos Estados Unidos da América, Joe Biden, que numa declaração escrita considerou a decisão ultrajante e afirmou que não há equivalência entre Israel e o Hamas. O Departamento de Estado norte-americano afirmou que o Tribunal Penal Internacional não tem jurisdição para investigar este caso, uma vez que Israel não é signatário do Estatuto de Roma que fundou o tribunal. Por seu turno, o chanceler austríaco afirmou que, embora respeite a independência do Tribunal Penal Internacional, é incompreensível que os líderes do Hamas sejam mencionados em pé de igualdade com os representantes democraticamente eleitos de Israel. O porta-voz do primeiro-ministro britânico declarou que esta ação não ajuda a conseguir uma pausa nos combates, a libertar os reféns ou a fazer chegar ajuda humanitária em Gaza. O ministro dos Negócios Estrangeiros e da Defesa da Irlanda defendeu o Tribunal Penal Internacional e condenou as ameaças contra o mesmo. A África do Sul, por seu turno, também se congratulou com a notícia e apoiou o Procurador-Geral do Tribunal Penal Internacional. A Rádio de Cabo Verde tentou alguma reação das autoridades nacionais sobre o assunto, ainda sem sucesso.
O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, criticou o Festival Eurovisão da Canção, dizendo que o evento encoraja a neutralização de género e ameaça a família tradicional. O presidente turco descreveu os participantes no concurso como cavalos de Troia de corrupção social e congratulou-se com a decisão tomada pelo seu governo que retirou a Turquia da competição em 2012. O artista a artista Nemo, vencedor do concurso deste ano, de 24 anos, descreve a si mesma ou a si mesmo como pessoa não binária, ou seja, é alguém que não sente pertencente ou recusa viver em dois dos géneros, ele ou ela, não cabe em nenhum do género, homem ou mulher. O presidente turco foi mais longe e disse que neste tipo de eventos tornou-se impossível ver uma pessoa normal, não tendo explicitado o que é uma pessoa normal. No seu discurso, Erdogan lamentou ainda a descida da taxa de natalidade na Turquia, considerando-a uma ameaça existencial e um desastre para o país. Há muito que Erdogan pede às famílias turcas que tenham pelo menos 3 filhos. Na passada semana, o Instituto de Estatística da Turquia revelou que, no ano passado, em média, cada mulher turca teve 1,51 filhos. Em Cabo Verde, a taxa de fertilidade, ou seja, o número de filhos por mulher, tem diminuído também muito. Em 1980 era de 6,4, caiu para 3 filhos em meados da década de 2000. Os últimos dados do INE de 2021 apontam que a taxa de fertilidade em Cabo Verde é de 1,9 filhos por mulher. Alcançamos já 40 minutos depois das 13 horas. Estamos praticamente no final deste jornal. Apenas para informar o amigo ouvinte, caso esteve à espera de alguém que partiu da praia e que foi para São Vicente a bordo da aeronave da TACV, saiba que o aparelho aterrou a instantes do aparelho Cesária Évora em São Pedro. Para Boa Vista está neste momento a chegar o voo da TAP que veio de Portugal, está a aterrar neste momento no aeroporto de Rabel. De São Vicente partiu há instantes o aparelho da TAP que vai para Lisboa, já está no ar, já está na latitude do Saara Ocidental e deve aterrar na capital portuguesa quando forem 5 horas mais 59 minutos. É o essencial do que temos em termos de movimento aéreo neste momento. Em relação ao movimento marítimo, fraco movimento, os ferros são todos nos portos, não há neste momento nenhuma embarcação, nenhum ferro a navegar quando são 13 horas mais 41 minutos. Falemos agora do movimento das marés, bem como o que nos dizem as tabelas solunares em relação aos melhores momentos para pesca, por além de outras informações. Por hoje, terça-feira, dia 21, o sol despontou às 6 horas 4 minutos e 15 segundos e o pôr do sol deverá acontecer às 18 horas 57 minutos e 4 segundos. A lua encontra-se na fase gibosa crescente, começou o dia visível no céu, pelo que primeiro aconteceu o ocaso lunar, que aconteceu às 4 horas e 23 minutos pelo sudoeste, mas a lua volta a sair pelo sudeste quando forem 17 horas mais 21 minutos. A primeira barra do dia aconteceu às 11 horas e 15 minutos e a seguinte será às 23 e 29. A primeira praia-bar aconteceu às 5 e 16 minutos e a seguinte vai acontecer às 17 horas e 22 minutos. Os dados apontam que hoje é um dia regular para a pesca, sendo o melhor momento das 22 horas e 11 minutos até às 0 horas e 11 minutos. Para amanhã, quarta-feira, a única baixa-mar será às 11 horas e 52 minutos, o que quer dizer que amanhã teremos praticamente o dia todo com a maré alta. A primeira praia-bar será às 5 horas e 49 minutos e a seguinte às 17 horas e 57. Em relação à pesca, amanhã, quarta-feira, poderá ser um bom dia, sendo os melhores momentos das 10 horas e 38 minutos até às 12 e 38, ou então das 22 horas e 59 minutos até às 0 horas e 59 minutos. É o fim de linha neste jornal, quando são 3 horas mais 43 minutos. Vamos agora recapitular os títulos dos principais assuntos abordados. Dissemos na abertura deste jornal que o Governo refuta as acusações do PAICV sobre os ajustes diretos na contratação pública e garante ter agido na legalidade e com transparência em prol do interesse público e fortalecimento das instituições. A questão dos transportes na ordem do dia do Parlamento. Sujeitos parlamentares não se entendem e apresentam leituras desencontradas. Perto de 4 dezenas de professores estão a responder a processos disciplinares na sequência do braço de ferro na disponibilização das notas das plataformas. Habitantes de várias zonas do Concelho de Porto Novo e Ribeira Grande e Santo Antão reclamam da inexistência ou fraco sinal da internet que compromete o desenvolvimento comunitário. Emissão de mandados de captura pelo Tribunal Penal Internacional contra governantes israelitas e dirigentes do Hamas suscitam várias reações de estadistas ocidentais. É o fim de linha. Obrigado e até amanhã. Bom almoço. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.